Quais são os principais pontos da nova lei de licitações para concursos públicos? O que vai estar na sua próxima prova aí da Lei 14.133? Com a revogação da Lei 8666 finalmente revogada, o foco se vira totalmente para a Lei 14.133, conhecida como nova Lei de Licitações. Não é mais tão nova assim que ela é 2021, mas o foco se vira totalmente para ela. E as bancas vão cobrar muito essa lei. Então vamos lá, o que vai cair nessa lei? O que é mais importante dessa lei para você estudar? É isso que nós vamos ver aqui nesse vídeo. Eu sou o professor Rodolfo Pena, já peço que você comente aqui embaixo quais outros vídeos você quer ver aqui no canal, tá? Se inscreve aqui no canal para não perder nada. Bom, vamos lá. Quais são os principais pontos da Lei 14.133 para concurso? Primeiro, a Lei 8666, ela finalmente foi revogada aí no final de 2023, então finalmente a gente se livrou dela. Não se livrou 100%, né? Porque ela ainda vai ser aplicada para os contratos em vigor e para aquelas licitações ainda em curso e futuros contratos delas decorrentes que foram publicados, cujo edital foi publicado antes da revogação da 8666 e com base na Lei 8666. Então ela ainda vai continuar sendo aplicada, né? A ultratividade da Lei 8666 é a famosa lei zumbi, né? Volta dos que não foram. Ela foi embora, mas voltou. Continua viva e continua aí, pelo menos, para alguns contratos ali, parcialmente viva. Beleza, mas o fato é que para concursos públicos não vai mais cobrar 8666. Não vai mais cobrar, não sei que venha um concurso aí muito diferente, que queira ser o diferentão, mas não vejo isso acontecendo em carreiras jurídicas. Talvez num concurso específico para agente de contratação, um concurso específico para trabalhar na fiscalização de contratos, ou um concurso para Tribunal de Contas, mas em geral não vejo mais a Lei 8666 caindo em prova, até porque ela está revogada. O que vai cair é a 14.133, e a 14.133... ela, nas estatísticas de prova, ela tá sempre em primeiro ou segundo lugar. Às vezes, em alguns concursos, em terceiro. Mas ela sempre fica por ali, primeiro ou segundo. Revezando com o tema agentes públicos. Então ela sempre é uma das mais cobradas em prova. Tá? Às vezes, no concurso de defensoria, de cartório, ela vai lá para terceiro lugar. Na maioria dos casos, ela tá em primeiro ou segundo lugar de mais cobrado. Então, o que vai cair? O que é mais importante nessa lei? Primeira coisa que eu quero trazer para vocês, eu vou trazer aqui algumas apostas em licitações. Porque quando você coloca na balança licitações e contratos, que são os dois temas tratados nessa lei, licitações caem muito mais do que contratos, tá? Então, eventualmente a gente pode fazer um outro vídeo aqui falando sobre os temas mais importantes em contrato. Até comenta aqui se você quer esse vídeo. Mas licitações caem muito mais. Então, primeiro ponto, né, a parte mais introdutória, o que vai cair? A revogação da 8666, óbvio que vai cair. Quando que ela foi revogada? Dia 30 de dezembro de 2023. E antes disso, a partir de 1º de abril de 2021 até 30 de dezembro de 2023, nós tivemos a vigência simultânea da 14.133 com o regime anterior de contratação, que é formado pela Lei 8666, Lei do Pregão e Lei da RDC. Então isso é muito importante, porque nesses aproximadamente 2 anos e meio, né, o administrador, ele podia escolher por qual lei ele faria a contratação. Agora, necessariamente, os novos editais serão publicados com base na 14.133, tá? Na 14.133. Então, esse ponto é muito importante, essa revogação, esse período em que as duas leis estiveram em vigor simultaneamente e poderiam ser utilizadas, né, ou uma ou outra. O fato de que não era possível você fazer uma combinação entre essas leis, né? Não era possível fazer uma combinação entre essas. Tinha que escolher ou uma ou outra, e essa escolha tinha que estar indicada expressamente no edital ou no instrumento de contratação direta. E a ultratividade dessas leis, que está aqui no artigo 9.1, parágrafo único. Os contratos editados com base na Lei 8666 durante a sua vigência continuam por ela regidos até o final. E os contratos celebrados com base em licitação regida pela Lei 8666 necessariamente serão celebrados com base na Lei 8666, mesmo ela já estando revogada. O outro ponto aqui muito importante está dentro de publicidade,
tá dentro dos princípios, tá dentro de regras gerais da licitação. Aqui, na Lei 14.133, trouxe a possibilidade do orçamento ser sigiloso, mesmo este sigilo não sendo fundamental para a defesa do Estado ou da sociedade, segurança do Estado e sociedade. Esse sigilo ele pode ser definido pela própria administração com fundamento, tem que ser devidamente fundamentado. Esse sigilo ele tem por objetivo, é o sigilo do orçamento estimado para a contratação. Ele tem por objetivo aumentar a economicidade da contratação, tá? Agora, o sigilo não prevalece para os órgãos de controle interno e externo. Então esse é um ponto muito importante. Dentro de princípios, dentro do princípio da publicidade. Dentro ainda de princípios, é importante destacar alguns deles, né? A gente tem 22 princípios lá no artigo 5º, mais a determinação de aplicação da LINDB, né, das disposições de direito público da LINDB. Então, dentro de princípios, alguns são muito importantes. A publicidade, com os seus aspectos. O planejamento, que é concretizado com a fase preparatória. Essa fase preparatória é muito importante. Por quê? Porque ela ganhou um capítulo próprio na lei e não existia um capítulo como esse na 8666. O princípio da segregação de funções. Esse princípio das segregações de funções é muito importante. Mas dentro ainda da publicidade nós temos o Portal Nacional de Contratações Públicas. Também é outro ponto muito importante dessa lei, é uma inovação dessa lei, que tem por objetivo centralizar e unificar as principais informações das licitações e dos contratos. Ele já está disponível, fica o dever aí, acabou esse vídeo, você vai lá no seu site de busca e digita Portal Nacional de Contratações Públicas. Entra lá, dá uma navegada, é um site bem legal, ele já está criado e ali tem que haver a publicação no edital no PNCP, tem que haver a publicação do contrato no PNCP como condição de sua eficácia. Então o PNCP ele passa a ser um ponto extremamente importante aí com a Lei 14.133 e com um grande apelo para provas. O princípio da segregação de funções, acho que ficou até um pouco ruim de ler aqui, mas está lá no artigo 7º, parágrafo 1º, né? Sendo vedada a designação de um mesmo agente público para atuação simultânea em mais de uma função suscetível a risco. Nas funções, mais de uma função, funções simultâneas suscetíveis a risco, para evitar a ocorrência de erros e ocultação de erros e ocorrência de fraude. Também a condução da licitação, outro ponto importante, porque a licitação, em regra, não é mais conduzida por um agente de contratação. Ela passa a ser conduzida por uma comissão de contratação, ela passa a ser conduzida por um agente de contratação. Um único servidor público, necessariamente indicado dentre servidores efetivos ou empregados públicos, podendo haver a substituição do agente por uma comissão quando se tratarem de bens ou serviços especiais e necessariamente formando uma comissão de contratação de no mínimo 3 membros, todos eles dentre servidores efetivos ou empregados públicos, quando for diálogo competitivo. E o diálogo competitivo é outro assunto extremamente importante da Lei 14.133. As fases da licitação é um ponto muito importante, tem que decorar que a licitação agora em regra é eletrônica, só será presencial quando a administração pública der uma decisão específica nesse sentido com fundamentação adequada, a fase do julgamento sendo antes da habilitação como regra, mas sendo possível a inversão, a fase recursal única após a habilitação, né? As modalidades de licitação, isso é muito importante, pessoal. Muito importante você saber o seguinte, que a Lei 14.133 não repetiu a tomada de preços e nem o convite, mas ela trouxe uma nova, que é o diálogo competitivo. O diálogo competitivo é uma modalidade que já existia lá no sistema europeu, no direito europeu, e que foi importada aqui para o Brasil, tá? Então, muito importante aqui as modalidades e saber a dinâmica dessas modalidades. Por exemplo, o pregão e a concorrência serão as mais comuns. O pregão mais comum de todos, E ele passa a ser obrigatório para bens e serviços comuns. São aqueles que podem ser objetivamente, os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos do edital segundo as especificações usuais de mercado, são os bens e serviços de prateleira. O pregão é obrigatório para esses bens e serviços comuns e facultativo para o serviço comum de engenharia, aí pode usar a concorrência, né? Concorrência é obrigatória para bens e serviços especiais e para obras, não pode usar o pregão para obras. Facultativo do serviço comum de engenharia, porque aí pode usar o pregão também. O leilão passa a ser obrigatório para toda e qualquer alienação.
Não interessa o preço, não interessa a natureza do bem, sempre que for alienação será leilão. E sempre que for leilão, o critério de julgamento é o maior lance. Mudou também essa dinâmica. E o diálogo competitivo, né, como sendo uma modalidade de licitação que tem duas fases muito bem definidas. Uma fase do diálogo e uma fase de competição. Primeiro, publica um edital convocando, né, pré-selecionando licitantes que pretendam participar desses diálogos, né? Então, com base em critérios objetivos, esse edital tem aí um prazo mínimo de 25 dias úteis, aí define, seleciona esses licitantes, né? Faz uma pré-seleção deles. Esses licitantes vão participar de diálogos, de interações com a administração. Com qual objetivo? O objetivo da administração entender, né, e adotar uma das soluções apresentadas pelo licitante para solucionar os seus problemas. A ideia do diálogo competitivo é a seguinte: a administração sabe que tem um problema, ela sabe que tem uma necessidade, mas ela não sabe como resolver. Então ela vai buscar na iniciativa privada essa solução. Ela convoca esses licitantes, pré-seleciona esses licitantes e eles vão trazer para a administração soluções. Ela vai escolher uma das alternativas ou algumas das alternativas, vai declarar encerrado o diálogo e vai começar a fase da competição com um segundo edital. Veja, no diálogo competitivo tem 2 editais. Ela publica um segundo edital com prazo mínimo de 60 dias úteis para apresentação de propostas. Agora o grande detalhe: no diálogo competitivo não pode entrar ninguém novo na fase da competição. Só vai poder apresentar proposta aqueles que participaram da fase do diálogo, tá? Aqueles que participaram da fase do diálogo, né? Somente participam da fase competitiva os licitantes pré-selecionados para a fase do diálogo. Perfeito? Então esses são os aspectos procedimentais do diálogo competitivo e para que ele existe. E aí a lei traz algumas as hipóteses em que pode se utilizar o diálogo competitivo, são hipóteses restritas. E muito importante, a última aqui, ó, aqui lá embaixo, ó, concessões de serviços públicos e parcerias público-privadas. Então a lei 14.133 alterou a lei 8.987 e a lei 11.074 para prever o diálogo competitivo como modalidade possível para concessões de serviços públicos e parcerias público-privadas. Então, na licitação para contratação de concessão de serviço público ou PPP, pode usar concorrência ou diálogo competitivo. Bem legal isso aqui, né? Pontos importantes: na exigibilidade entraram duas novas modalidades aqui, o credenciamento e a aquisição ou alocação de imóveis cujas instalações ou localizações sejam necessárias para atender a administração pública. Essa última hipótese, na Lei 8.666, era uma hipótese de dispensa de licitação. Na 14.133 passa a ser uma hipótese de inexigibilidade. Então tá na cara que as bancas vão fazer pegadinha com isso, né, pessoal? Vai falar que é dispensa, não é dispensa, é inexigibilidade. Inexigibilidade quando não é possível ter competição. Impossibilidade de ter competição. Quando é serviço técnico especializado, mudou aqui os critérios, né? Na 8666, para inexigibilidade de licitação para serviço técnico especializado, precisava ser um serviço técnico especializado de natureza singular e notória especialização. Na nova lei, tem que ser o serviço técnico, mas muda. Não é mais natureza singular, é natureza predominantemente intelectual. Mudou o critério aqui, o critério do meio, né? E a notória especialização. Credenciamento também vai cair demais, muito importante. O credenciamento. Por que é inexigibilidade no credenciamento? Porque a administração não vai credenciar só um interessado, ela vai credenciar todos os interessados que preencherem os requisitos do chamamento público. E aí, nesse caso, depois ela vai convocar quem é que vai eventualmente fornecer o bem, prestar o serviço ou executar a obra, com base em critérios objetivos e não competitivos, né? Isso aí é jurisprudência do STJ, ó, já até deixei aqui para vocês acompanharem, né, esse recurso especial. Não pode, no credenciamento, estabelecer critérios competitivos, porque aí não vai ser mais inexigibilidade, né? Aí vai ter que fazer licitação. E aqui a aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalação de localização tornem necessárias a sua escolha, que na 8666 era uma hipótese de dispensa e na 14.133 é inexigibilidade. Licitação dispensável, a dispensa em razão do valor ficou bem importante, por quê? Porque no valor maior entrou esse aqui, ó, serviço de manutenção de veículos automotores, entrou no limite maior, né? O pessoal aí que faz licitação na área policial tá feliz da vida com isso, né? Porque tem que fazer manutenção da frota de veículos lá, e aí o limite era pequenininho, tinha que fazer licitação já rápido.
Aqui até agora sendo até 100 mil, e esse valor até aumentou já, né? Já foi atualizado algumas vezes esses valores, agora fica mais fácil. E a contratação emergencial, muito importante destacar aqui a mudança do prazo. Na 8666, a contratação emergencial tinha que ser apenas para as parcelas que pudessem ser, né, o serviço e obras pudessem ser concluídos em até 120 dias, 180 dias, perdão, ali da emergência, da situação emergencial. Agora pode ser concluído em até 1 ano. Então isso também mudou e também vai ser muito cobrado aí em provas de concursos públicos. Então basicamente esses são os temas mais importantes aí, pessoal, de licitações, né? Tem outros temas também, mas principalmente aqui o foco de vocês, ó, alguns princípios, sendo aqueles que eu já citei, fases da licitação, obviamente, principalmente a fase de julgamento e a fase preparatória, são as fases mais importantes. As modalidades, aí modalidades top 1 ou top 2 de temas e contratação direta, top 1 ou top 2 de temas. Aí fica entre modalidades e contratação direta, são os dois temas aí mais importantes em licitações para provas de concursos, beleza? Pessoal, não esquece de comentar aqui embaixo qual vídeo você quer ver aqui no nosso canal, que aí a gente vai analisar e vai gravar o vídeo para vocês, né? Pode ser de conteúdo aqui jurídico, como foi esse, pode ser, esse aqui foi mais de indicação, né, de direcionamento, mas pode ser de conteúdo. Fala, olha, professor, eu quero que explique esse assunto aqui que eu nunca entendi. Beleza, manda aqui nos comentários. Pode ser análise de concursos, pode ser técnicas de estudo, pode ser mentalidade, pode ser história pessoal. Ah, conta sua história pessoal aí, né, tudo. Ou traz uma história aí de algum aprovado e tal, que vocês quiserem ver aqui no canal, manda aqui nos comentários. Também não se esquece de se inscrever para não perder esses vídeos, né? Não perder nada que a gente produzir aqui. E mais, curte, compartilha e segue lá no Instagram o @estratégia carreira jurídica, no singular mesmo, e o @rodolfo.pena. A gente bate um papo lá e vai caminhando junto até a aprovação de vocês. Beleza, pessoal? Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.